Fala galera do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está olhando esse vídeo agora, mas hoje nós vamos então iniciar o nosso conteúdo de Química do grupo 4, segundo bimestre. Então, gente, o nosso segundo bimestre está começando hoje em Química. Nós tivemos um pequeno atraso, mas ele vai ser compensado na semana que vem tranquilamente. O que eu quero passar para vocês hoje, meu povo? Hoje nós vamos então começar a entender as propriedades interatômicas e a classificação periódica dos elementos. Até agora nós vimos vários tipos de utilização da química no nosso dia a dia. Nós vimos também como a utilização dessa química ela começou a ser entendida na história da humanidade. Então, desde o grego lá dos tempos mais antigos até hoje, como é que isso aconteceu e como é que isso ele foi importante para o estudo do nosso mundo. Hoje também a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas novidades do nosso curso de Química, que a gente vai começar a ver a partir de hoje. Na verdade, para ser muito sincero, a gente começou a ver no dia de ontem. Tá, professor, o que você está querendo dizer aí com esses avisos? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Um minutinho. Show de bola aí. São as nossas aulas ao vivo que acontecem agora toda quinta-feira às 8h40 da manhã. Então, quinta-feira, 8h40 da manhã, nós temos um encontro para Química, onde a gente vai corrigir as atividades da semana passada. No caso, ontem, a gente já corrigiu as nossas atividades das aulas antes das nossas férias. E a partir da quinta-feira que vem, nós vamos corrigir as atividades de hoje, consequentemente, da semana anterior. Toda sexta-feira nós vamos entregar também para vocês aqui no YouTube as aulas teóricas. Então, qual é a parte teórica, quais são os assuntos teóricos, todos eles vão estar aqui no YouTube toda sexta-feira pela manhã. Belezinha? Isso não vai ser diferente hoje. E hoje eu quero apresentar para vocês a organização do nosso grupo 4. O nosso grupo 4 ele tem o seguinte nome de capítulo: Elementos Químicos. Então, obviamente, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre como os elementos químicos eles são organizados, eles são caracterizados no universo da química. Vai ser muito ainda superficial, nós vamos ver muito mais aprofundado nos módulos do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. Então vamos observar o seguinte, gente. Tem dois grandes pontos que nós vamos trabalhar no assunto de química nesse capítulo, o capítulo 4. São as semelhanças atômicas e a classificação periódica. Tio, olha aí para mim o negócio. Esse organizador virtual aqui, visual, a gente tem no nosso livro, não tem? Beleza, tem sim. Onde é que vocês vão encontrar esse que eu estou utilizando agora? Lá na página 154. Nessa página vocês vão encontrar então esse organizador visual, onde vocês podem estar ticando ele, todos os assuntos que a gente já viu. Eu sempre e sempre no começo das aulas eu vou trazer para vocês o que a gente vai ver na aula de hoje, os assuntos que a gente já viu no mesmo capítulo e os assuntos que a gente ainda vai ver nesse mesmo capítulo. Então eu sempre vou estar revisando com vocês esse organizador visual para vocês terem uma noção de quais são os principais pontos do capítulo que devem ficar armazenados aí na cabecinha de vocês. Então, os dois grandes pontos que nós vamos ver hoje, ou nós vamos ver no capítulo, e um deles vai ser a aula de hoje. O primeiro deles é a semelhança atômica. Quais são as semelhanças que nós temos entre os átomos e dentre os átomos do mesmo elemento químico? É isso que a gente vai ver hoje. As 4 grandes classificações dessas semelhanças atômicas: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Esses 4 pontos principais é o assunto da aula de hoje. Nós vamos ver quais são os tipos de propriedades, ou seja, características entre os átomos, para a gente poder estar analisando cada átomo e as suas semelhanças. A partir do módulo 11 e 12, nós vamos falar então da classificação periódica dos elementos químicos. Como é que foi feito todo esse processo de organização de todos os tipos de elemento químico já descobertos na natureza? Foram feitos vários tipos de
modelos de tabelas periódicas, modelos de organização atômica, até chegar então no modelo atual, num dos modelos que a gente mais utiliza e mais conhece desde criança até. Todo mundo já chegou a ver uma tabela periódica antes. Só que além disso, eu quero apresentar para vocês também alguns outros modelos futurísticos que podem estar vindo a partir de agora. Quais são os principais pontos que a gente vai ver da classificação periódica? Nós vamos ver o histórico da tabela periódica. Quem foram esses dois homenzinhos aqui, ó, que está escrito no organizador? O Mendeleev e o Monzeley. Os dois eles são muito importantes na construção da tabela periódica. A gente vai conversar sobre eles na semana que vem. Temos também a organização da tabela periódica, o que a linha vertical ela vai falar, o que cada uma das linhas verticais vai estar conversando, o que cada linha horizontal tem características próprias daquela linha horizontal, que características são essas? Isso a gente vai ver na aula que vem. E as propriedades da tabela periódica. Então a gente vai falar de eletronegatividade, a gente vai falar do raio atômico, a gente vai falar de eletroafinidade entre os átomos, entre cada um desses átomos. Isso a gente vai ver lá na aula da semana que vem. A aula dessa semana, então, essa aula, esse vídeo que a gente está assistindo já agora, vai falar das semelhanças atômicas. O que tem de semelhança, em que eles se parecem, em que os átomos eles estão correspondentes a cada característica. Então a gente vai ver isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Belezinha, gente? Vamos começar então? Antes de qualquer coisa, eu já falei bastante de átomo, mesmo no nosso organizador visual, a gente já falou bastante de átomo. Eu quero relembrar com vocês o que é o átomo. O átomo é uma partícula, a menor partícula do elemento químico, foi teorizado lá na Grécia Antiga e foi descoberto durante o período da Idade Média e Idade Moderna. O átomo ele é constituído de duas grandes regiões. A primeira região é o núcleo. O núcleo do átomo, ou núcleo atômico, é onde estão localizados os prótons e os nêutrons. E são partículas pesadas, eles possuem massa. Então são as partículas onde geralmente toda a massa do átomo vai estar lá. E a carga que vai ter no núcleo do átomo é positiva e neutra. Nêutrons, carga neutra, positiva, prótons. O segundo grande espaço do átomo é chamado de eletrosfera. É o local onde os elétrons estão. E os elétrons têm a carga negativa, então é uma zona negativa do átomo. E sempre lembrando o seguinte, elétrons possuem massa desprezível para os cálculos. Claro que existem cálculos mais avançados onde você leva em consideração a massa do elétron, só que é muito pequeno. Existem vários pontos a serem analisados quando vamos falar da massa do elétron. Por enquanto, para o nono ano, para o ensino médio, o elétron tem massa desprezível, então a gente não precisa se preocupar com a massa do elétron, somente com a sua carga e quantidade. A carga do elétron é sempre negativa e as quantidades de elétrons na eletrosfera vai depender também da quantidade de prótons que tem naquele átomo. A gente vai ver direitinho hoje isso, tá bom, gente? Vamos lá, vamos seguir. Mas antes disso, vamos recapitular rapidinho então o átomo. Nós temos aqui, olha, atenção para o meu mouse. Nós temos dentro do núcleo do átomo, nós temos nêutrons, onde a carga é neutra, e prótons, onde a carga é positiva. Aqui nós vamos ter então a eletrosfera, que é o local onde ficam esses pontinhos amarelos aqui, que são os elétrons que possuem carga negativa. Seguindo, vamos lá. O número atômico. A gente já viu isso lá no módulo, se eu não me engano, módulo 8. O que é o número atômico? O número atômico é igual ao número de prótons dentro de um átomo. Então, vou voltar aqui mais uma vez. Vamos contar aqui comigo quantos prótons possuem esse átomo. 1, 2, 3.
Então, o número atômico desse átomo é 3. Um passo muito importante para a gente poder determinar. Número atômico ele é caracterizado pela letra Z. Então, todas as vezes que você tem uma caracterização de átomo ou de elemento químico, onde você tem a letra Z, nesse local aqui é o local do número atômico. Isso quase nunca muda, gente. Por mais que o A ele mude de lugar, o Z ele não vai mudar. Então, quando você possui um númerozinho aqui, ó, nessa posição que está o Z, esse número é o número atômico do átomo, ok? Então, o número atômico do átomo fica até redundante. Número atômico, o número do átomo. Número atômico, número de prótons, ok? Então, olha só. A sempre vai falar de massa em química. A sempre será a massa. E essa massa ela pode mudar de lugar quando a gente for escrever e demonstrar, né, esse átomo pra gente. Então o A ele pode até mudar de lugarzinho. Ele pode ficar nesse lado aqui ou do outro lado. Entretanto, o número atômico, ou seja, Z, ele não vai sair desse lugar. Então se aqui tiver um 8, então o número atômico do átomo X é 8. Se aqui tiver 12, então o número atômico do átomo Y é 12, ok? Esse é o número atômico. Também uma revisãozinha rápida do que a gente viu lá no módulo 8. Massa atômica. A massa de um átomo é definida pela soma do número de prótons e de nêutrons. Lembra que o elétron ele tem massa desprezível, mas o nêutron e o próton têm massa bastante quantificável. E essa massa, a junção, né, a soma deles dois, nêutrons e prótons, faz então, determina o número da massa atômica desse átomo. Então vamos lá. Massa de um átomo é definida como a soma do número de prótons e nêutrons que estão concentrados no núcleo, já que a massa dos elétrons é desprezível. Eu vou voltar lá naquele primeiro átomo do primeiro slide. Quantos nêutrons nós temos nesse átomo? 3. Quantos prótons nós temos nesse átomo? 3. 3 mais 3, 6. Então, aqui ó, na nossa massa, no lugarzinho do A, vai ter 6. Vai acontecer o seguinte. Vamos ter aqui um átomo X. A massa desse átomo, que é aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco, é 6. E o número atômico desse átomo é 3. O número atômico é apenas o número de prótons. A massa é a soma de prótons com nêutrons, ok? Vamos falar agora o seguinte. Uma outra característica muito importante dentro do átomo, e eu volto aqui para vocês darem uma olhada, é o seguinte, geralmente, e o átomo ele tem essa característica de ser eletricamente neutro. O que significa isso? Tem muito nêutron? Não, não é isso. Eletricamente neutro significa que a quantidade de prótons geralmente é igual à quantidade de elétrons. Então, positivo e negativo vão ter a quantidade igual para eles poderem se neutralizarem. Então, geralmente o átomo ele é neutro, não nêutron, neutro, tá? Essa neutralidade do átomo ela é bastante importante porque mantém o átomo estável. Ele não vai querer estar fazendo ligação com outros átomos, não vai querer ficar doido atrás de partículas para poder ligar e poder reagir, poder acontecer a reação química. Então, em geral, eles são neutros, eletricamente neutros. Mas pode acontecer desse átomo ele ter o equilíbrio rompido. Então, olha só, olha o exemplo aqui. Nós temos dentro desse átomo 18 prótons e nós temos aqui na eletrosfera 18 elétrons. Então faz com que o átomo seja neutro. Então ele não é nem positivo nem negativo, porque a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas. Com isso ele fica neutro. Beleza.
Mas pode acontecer desse elétron sair, ou então ele ser puxado para fora, ou ele simplesmente, opa, ali tá melhor, tchau, puf. E aí esse átomo vai perder elétrons. Então ele vai continuar com 18 prótons e vai perder um elétron, vai ficar com 17 elétrons. Com isso, esse átomo ele perdeu o equilíbrio, então ele vai ser a carga dele vai ser positiva. Então, eletricamente falando, ele vai deixar de ser neutro, ele vai ficar positivo. Por que fica positivo? Porque a quantidade de prótons vai ser maior do que a quantidade de elétrons. Por isso vai ficar positivo. Quando o elétron ele perde ou ganha, ou quando o átomo ele perde ou ganha elétrons, ele vai se transformar nessa palavrinha aqui, ó, tá aqui em cima, íons. Ele vai se transformar em um íon. Então o que é um íon? É uma espécime eletricamente carregada. Pode ser positiva, pode ser negativa, viu? Porque os átomos eles podem ganhar elétrons ou perder elétrons. Tio, tem como ganhar ou perder prótons? É meio difícil, porque o próton ele geralmente fica lá dentro do núcleo, bem protegido. Então é bem mais difícil perder ou ganhar prótons, viu? E quando isso acontece, digamos que o átomo ele fica destruído. Pode acontecer, mas é bem mais raro do que perder ou ganhar elétrons, que só está lá na eletrosfera. Assim, apresenta um número diferente de prótons e elétrons. Então, o íon sempre vai ter um número diferente de prótons e de elétrons. Vamos dar uma olhadinha. Existem dois tipos de íons. O primeiro tipo de íon é o seguinte. Quando o átomo ele ganha elétrons, ou seja, ele vai ganhar coisa negativa. Quanto mais coisa negativa ele ganha, mais negativo ele fica, não? Então, o número de prótons se torna menor do que o número de elétrons. Então ele está ganhando elétrons, ele está ganhando coisa negativa. Eu estava aqui, normalzinho, neutro, de boa. Aí começa o negativo chegar. Aí chega o outro negativo, outro negativo, outro negativo. Então, com isso, eu vou gerar um íon negativo, porque eu tenho muito mais elétrons do que prótons. Elétrons não possuem carga negativa. Então, eu estou ganhando carga negativa. Com isso, eu viro um íon negativo. O meu nome agora vai ser ânion. Então, agora eu sou um ânion. De qualquer elemento químico, gente. Existem ânions de oxigênio, ânions de fósforo, ânion de hidrogênio. Não, hidrogênio é meio complicado, mas pode existir. Então, isso são ânions. Um exemplo aqui, o enxofre. O enxofre ele tinha 16 prótons e aqui, como ele não tem carga nenhuma, ele também tem 16 elétrons, ele está neutro. Quando ele ganhar 2 elétrons, ou seja, ele ganhou esses 2 elétrons, então 2 negativos, que são 2 elétrons, ele vai ficar então com 16 prótons, mas ele vai ficar com 18 elétrons, ele já tinha 16. Como ele ganhou mais 2, ele tem 18. E o contrário também acontece. Olha só esse átomo de sódio. Quando um átomo ele perde elétrons, ele vai ter um número de prótons maior do que o número de elétrons, resultando em um íon positivo, porque vai ter muito mais prótons do que elétrons. Então imagina aqui comigo. No sódio ele tem 11 prótons. Quando ele está neutro, ele tem 11 elétrons. 11 com 11, fica igual. Só que se esse elétron aqui, ó, sai. Aí eu vou ficar com 10 elétrons e 11 prótons. Então, próton não vai ser maior, não vai estar um próton maior do que a quantidade de elétrons. Eu vou virar, então, um íon positivo. O nome desse íon positivo ele é chamado de cátion. O íon positivo é chamado de cátion. Por isso que a gente até coloca um positivo aqui. Significa que eu tenho um positivo a mais, um próton a mais. Quem é o positivo? Não é o próton? Então eu tenho um próton a mais. Vamos seguir. Isso aqui a gente viu lá na distribuição eletrônica.
quando o átomo ele ganha ou perde elétrons. A gente fez uma atividade e ontem eu corrigi essa atividade com vocês sobre a formação de íons. Então vamos lá. Quais são as semelhanças atômicas que a gente vai perceber de um átomo com o outro? Eles podem ser isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Cada um desses aqui a gente vai ver agora suas características e como observar essas características. É muito importante que vocês lembrem do que significa esse Azinho aqui embaixo e esse Z aqui embaixo. A significa o número de massa e Z significa o número um número atômico que é igual ao número de prótons. Não esqueçam disso, anotem em algum lugar no livro de vocês, mas isso é uma informação que vocês não podem esquecer jamais, viu, nono ano? Os isótonos, eles são definidos como átomos que apresentam o mesmo número atômico, porém têm números de nêutrons diferentes, fazendo suas massas serem diferentes. Então, isótonos, número atômico igual, então são tipos de átomos onde eles têm o Z, o número atômico, igual, mais o A, que é a massa, diferente. Por que essa diferença, professor? Porque os prótons estão diferentes? Ou os prótons que sumiram? Não. Foram os nêutrons que saíram do núcleo, do átomo. Como é que isso acontece, professor? Alguma reação química? Eu posso bater nesse átomo até ele quebrar e aí sair o nêutron? Não. Geralmente, ele já nasce dessa forma, vamos se dizer assim. Ele já acontece na natureza nessa maneira. E na verdade, os átomos do mesmo elemento químico, eu vou falar do magnésio um pouquinho aqui mais abaixo, eles na natureza já se apresentam com números de nêutrons diferentes. O mesmo elemento químico. Então, o mesmo magnésio, que é o caso que a gente vai falar agora, o mesmo magnésio, o mesmo átomo de magnésio, ele pode ter nêutrons em quantidades diferentes. Então, olha só. Na natureza, o magnésio ele pode ser encontrado da seguinte forma. Todo magnésio encontrado na natureza ele tem a seguinte proporção, na verdade. 78,9% pertence ao isótopo magnésio 12,24. Então notem que esse 12 aqui, ó, esse 12 é o Z. Que Z é esse? Número atômico. Então todos eles possuem um número atômico igual, 12, 12, 12, ok? O elemento químico, nesse caso aqui, Y. Por quê, professor? É só porque esse A está aqui do outro lado, mas, ó, sinceramente, tanto faz. Ele pode o A estar do outro lado também, que não deixa de ser o elemento químico. Então nós temos aqui o elemento químico magnésio, magnésio, magnésio. E o que está mudando, gente? Olha só, a massa ela está mudando. Então aqui nós temos 24, 25 e 26. Onde a gente vai ter uma diferença na quantidade de nêutrons. Por isso que essa massa ela é diferente. Então nós temos aqui o mesmo número atômico, o mesmo Z, mas com massas diferentes. Geralmente isso acontece no mesmo elemento químico, magnésio, o ferro. Isso pode acontecer no mesmo elemento químico. Mas pode acontecer em elementos químicos diferentes? Até pode. Mas aí como é que vai ser o mesmo elemento se o elemento ele é caracterizado pelo número atômico, gente? Fica muito difícil, porque a partir do momento onde ele muda o número atômico, ele muda o elemento químico. Então isótopos são sempre dentro do mesmo elemento químico mesmo. Ok? Belezinha? Por que são dentro do mesmo elemento químico? Porque o número atômico é sempre igual. Joia? Lembra que eu falei para vocês que o hidrogênio é um diferentão à parte? Então vamos lá. Vou voltar aqui. Por mais que esse isótopo ele seja isótopos de magnésio, então nós temos o magnésio 24, magnésio 25, magnésio 26. Por mais que sejam diferentes, ele continua sendo chamado de magnésio.
Então ele não vai mudar o nome dele, é magnésio, 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 independente aqui da massa que ele ocupe. Isso não acontece com o hidrogênio. O hidrogênio ele ganha nomes diferentes a cada isótopo que existe. Então, por exemplo, nós temos o hidrogênio, como a gente conhece, onde o número atômico dele é 1 e a massa dele também é 1. Então a representação está aqui H11 e ele é o mais abundante na nossa atmosfera, na natureza em geral. Depois nós temos o deutério. O deutério ele também é um hidrogênio, só que com um próton, um nêutron de diferença, por isso essa massa é diferente. Então nós temos hidrogênio, número atômico 1, massa 2. Ele acontece com 0,015% da existência na natureza. E o trítio, ele é hidrogênio com o mesmo número atômico, 1, mas a massa 3, então ele é mais pesado. E ele acontece numa abundância de 10 a menos 7, desculpa. 10 a menos 7%. Então é bem pouquinho que isso acontece na natureza. O que é importante aqui a gente salientar? Os nomes. Então nós temos o hidrogênio, 1, 1, o deutério, 1, 2 e o trítio, 1, 3. Ok? Continuando. Falamos dos isótopos, que eles vão acontecer dentro do mesmo elemento químico. Agora a gente vai falar dos isóbaros. Os isóbaros acontecem em elementos químicos diferentes. Eles são átomos que apresentam o número de massa igual, mas tem um número atômico diferente. Se tem um número atômico diferente, então eles são substâncias diferentes. O elemento químico ele é caracterizado como um agrupamento de átomos com o mesmo número atômico. Então, para ser o mesmo tipo de elemento químico, ele precisa ter um número atômico igual. Como o número atômico aqui é diferente, então nós temos dois átomos diferentes de elementos químicos diferentes, mas que têm a mesma massa. Olha o exemplo aqui do cálcio. O cálcio ele tem um número atômico 20. E a massa dele é de 40,078, que aproximando fica 40. O argônio ele é um elemento químico diferente. O número atômico dele é diferente, 18. E a massa dele é 39,948, arredondando 40. Então eles possuem um número de massa muito parecido ou igual, e o número atômico totalmente diferente, fazendo com que eles sejam elementos químicos diferentes. Como é que a gente pode calcular agora o número de nêutrons que existem? Gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Tio, isso tem a ver com isóbaros ou isótonos que a gente já viu agora há pouco? Não, isso aqui vai ter a ver com o próximo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A massa... O que é a massa, gente? O que é a massa? Massa atômica. Ele é a quantidade de nêutrons mais a quantidade de prótons. Lembra que Z é o número atômico e esse número atômico é o número de prótons. Então, A é igual a N mais Z. Vamos transformar essa equação botando em evidência o N, o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons vai ser igual ao A, e eu vou passar esse mais Z para o outro lado da equação, se transformando em menos Z. Então, o número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. E isso é bem lógico. O que é a massa? É um número que tem prótons mais nêutrons. E para eu saber quanto é que tem nêutrons, eu tenho que ver a massa menos os prótons. Isso é um pouco lógico também, né não? Então, continuando. Por que a gente precisava ver isso? Porque agora a gente vai ver os isótonos. O que são isótonos? São átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons, apesar de terem número de massa e número atômico diferente. Então, eles têm os nêutrons iguais, mas eles possuem um número de prótons diferente. Como é que você sabe disso, professor? Número de prótons não é justamente o número atômico? É igual, a mesma coisa. O número de prótons é igual ao número atômico.
Como isso acontece? Se o número atômico é diferente entre si, são elementos químicos diferentes entre si. Mas, olha só, quando eu vou fazer o cálculozinho lá do número de nêutrons, o número é igual. Ou seja, tem mais prótons num do que no outro. Olha o exemplo. Nós temos aqui o magnésio 12, então ele tem 12 prótons e a massa dele é 26. Então ele tem a massa de 26. Então vamos fazer o cálculo de nêutrons. Quantos nêutrons tem? Eu pego a massa, 26, e diminuo pelo número de prótons. 26 menos 12 dá 14. Então tem 14 nêutrons, ok? 14 nêutrons. Vamos ver agora a molécula do silício. Silício ele tem um número atômico 14, então ele tem 14 prótons, e a massa dele é de 28. Então vamos ver o cálculo da quantidade de nêutrons no silício. Pegamos a massa, 28, menos 14. 14 que é o quê? Exato, o número de prótons. 28 menos 14 dá 14. Então esses dois íons aqui, magnésio 26, 12 e o silício 28, 14, eles são isótonos. Eles possuem a mesma quantidade de nêutrons. Por que isso é importante? Para conhecer as semelhanças entre os átomos, primeiramente. Para isso que vocês estão vendo. Quais são as semelhanças que tem no átomo. E por fim nós temos os isoeletrônicos. Tio, mais uma não aguenta, é muita coisa. Gente, vocês já viram os isoeletrônicos. A gente fez uma atividade, inclusive ontem, na atividade online, lá na nossa correção online da nossa aula ao vivo, onde a gente falou de isoeletrônicos. Eu só não usei esse nome. Então o que é isoeletrônico aí, pessoal? Vamos ver se eu lembro. Vamos lá. São espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Ou seja, aquela distribuição eletrônica deles são iguais, mas eles são átomos diferentes. Eles possuem o mesmo número de elétrons. Os átomos sofrem reações, que são alterações, para adquirir estabilidade. E com isso, acabam por perder ou ganhar elétrons. Então, olha só. Nós temos aqui o alumínio 3+, o magnésio 2+, o sódio+, o neônio, o ferro, o oxigênio 2- e o nitrogênio 3-. Todos eles possuem 10 elétrons. Por eles possuírem 10 elétrons, serem elementos químicos diferentes, eles são isoeletrônicos. A gente já viu isso lá na atividade de ontem e aqui eu trago para vocês somente um nome diferente para eles. São isoeletrônicos, ok? Então vamos lá, gente. Agora eu vou passar a atividade de aplicação de vocês lá na página 150 e 151, a questão 1 e 2. Eu vou fazer com vocês essas questões aqui, principalmente a 1 e 2, por dois motivos. Primeira delas, porque eu preciso estar trazendo com vocês o quanto antes e como tarefa de casa já vai ficar aqui, ó, exercício proposto da questão 6 a 3. E a gente vai resolver esses exercícios propostos lá na nossa aula ao vivo, online no dia 11 de junho, beleza? Então vamos lá. Vou resolver a primeira questão com vocês passo a passo rapidinho. A primeira questão fala o seguinte: determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Então tem um cálculozinho aí matemático e a gente vai pensar um pouquinho. Eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem, o que é um átomo isóbaro? Então pega o livro de vocês, volta, dá uma lida. Vamos pensar primeiro no que é um átomo isóbaro. Eu vou até trazer o slide para a gente poder ver melhor. Vamos lá. Isóbaro, isóbaro, isóbaro. São átomos que apresentam número de massa idêntico e tem um número atômico diferente. Então vamos lá. O que a minha questão está pedindo? Determine o número atômico e o número de massa. Se ele possui o mesmo número de massa... Então calma aí. Vou pensar mais uma coisa aqui, professor. Você me falou que massa ele está ou nesse lado aqui ou nesse lado aqui. E os dois lá são iguais. Então,
Olha só, vamos ver o número de massa então. Se eles são isóbaros, vamos ver o número de massa. Vou colocar aqui o nome massa. Qual é o lugar onde eu vou observar se tem massa? Qual é o local onde a massa fica lá no meu elemento químico, gente? Ó, aqui em cima. Eu vou até mostrar novamente para vocês lá, gente. Isso eu mostrei durante todos os slides, ó. Onde é que fica a massa? Massa que é esse Azinho aqui, ó. Ele fica na parte de cima. Se esses dois elementos eles são isóbaros, eles possuem a massa igual. Ou seja, vamos para a parte de matemática agora. 5x é igual a 4x mais 8. A gente vai simplesmente saber quanto é o x e depois aplicar a massa e descobrir a massa de cada um deles. Então, como é que a gente vai calcular isso? 5x, a gente evidencia o x para um lado. Se esse 4x aqui ele está positivo, ele vai passar para cá? Negativo. Então, 5x menos 4x igual a 8. 5x menos 4x dá quanto? Quanto? Credo, professor. Vamos lá. 5x menos 4x dá quanto? X. Então, meu x vai ser igual a 8. Então, no átomo A, qual é a massa dele? O Azão aqui, que é massa, vai ser igual a 5x, não é? Não é 5x que está aqui, gente? Beleza. Quanto é o x? É 8. Então, A vai ser igual a 5 vezes 8. Isso daqui vai dar 40. Então, nós já fizemos aqui a massa do A. Ok? Belezinha? Vou fazer agora a massa do B. Como fica essa massa do B? Nós já vimos, então, lá que 4x mais 8 é a massa do B. Que, em teoria, se a massa é igual, vai ter que dar 40 de qualquer jeito. Mas vamos lá. Quanto é que dá isso? Quanto é o meu x? 8. Então, é 4 vezes 8 mais 8. 4 vezes 8 dá quanto? 32. Mais 8. Então, a massa do B, então, meu A, lá no B, vou colocar B aqui. B é igual a 40. Então, a massa tem que ser igual. Se eles são isóbaros, a massa tinha que ser igual de qualquer jeito. Agora, ele pede para a gente ver o número atômico, ou seja, quantidade de prótons. Como é que fica isso? Vamos observar aqui. Vou colocar aqui, então, número atômico. Número atômico. Que é o Z, na verdade, né, gente? É o Z. Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Esse número atômico aqui, ó, ele não é igual a esse. É isóbaro, gente. Esses átomos são isóbaros. Possuem a mesma massa, mas o número atômico deles é diferente. Então, vamos fazer esse cálculo. Como é que vai ser? O cálculo pede o seguinte, vamos lá. Para a substância A, o número atômico dele é 10 mais X. Tio, a gente não já encontrou X? X não é 8? O que eu tenho que fazer aqui agora, tio? Então, no A, 10 mais 8. Qual é o número atômico do A? E aí? 18. É isso aí, gente. Muito bom. Vamos lá para o número atômico do B. Número atômico do B. O que ele está dizendo lá no dele, gente? Olha aqui, ó. 11 mais X. Então, B vai ser 11 mais 8. X a gente já encontrou. 11 mais 8 dá quanto? Oitavo... Oh, mentira, nono ano já, né? E aí, nono ano? 11 mais 8? 19. Achamos, então, os nossos números. Achamos a nossa representação. Massa no A, 40. Massa no B, 40. Número atômico no A, 18. Número atômico no B, 19. Ok? Vamos para a segunda questão agora.
A segunda questão ela tem um processo muito interessante porque ela é basicamente interpretação de texto. Vamos ver. Um átomo do elemento X perde 3 elétrons para formar o cátion X3+, com 21 elétrons. Então, o átomo X3+, tem 21 elétrons. Tá bom. O elemento químico X é isótono do elemento químico W, que tem 32 nêutrons. Outro átomo do elemento Y tem número de massa A igual a 55. Então, outro átomo do elemento químico Y tem o número de massa 55. Sendo isóbaro o elemento químico X, então o Y e o X são isóbaros. O que isso significa? Que os dois têm o mesmo número de massa. Então, Y e X têm a mesma massa. Com base nessas informações fornecidas, vamos lá, letra A. Determine o número de massa e o número atômico do X. Massa a gente acabou de ver. Se o Y ele é isóbaro do X, os dois têm a mesma massa. E olha só, o elemento químico Y tem um número de massa igual a 55. Se ele é isóbaro do X, ele tem a mesma massa do X, então qual é a minha massa no X, gente? X tem A igual a 55. Esse A significa massa, tá bom? Vou até colocar aqui um lembretezinho pra gente. Então, deixa eu... O A é a massa do meu átomo. Z é o número atômico, que também tem outro nome, gente. Pode ser a quantidade de quê? De prótons. Vamos lá. E é justamente isso que ele está me pedindo. Qual é o número de prótons do elemento X? Vamos reler esse negócio. Um átomo do elemento químico X perde 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons e ficou com 21, ele perdeu 3 elétrons, né? E ele perdeu 3 elétrons e ficou com 21. Então, quanto ele tinha antes de perder? Quanto ele tinha antes de perder? 21 mais 3. Dá quanto? 24. Ok. Isso era o número de elétrons. Basicamente, ele antes de perder esses elétrons, ele estava neutro. O que significa um átomo neutro, gente? Significa que ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Então, se ele tinha 24 elétrons, ele tinha 24 prótons. Resolvido. Ele estava estável. Agora ele está desequilibrado, porque ele perdeu esses 3 elétrons. Mas antes de perder, ele tinha 24 elétrons, que ele tinha também 24 prótons. Ele continua tendo esses 24 prótons. Então, número atômico, 24. É isso aí. Letra B. Determine o número de massa do elemento químico W. Vamos lá. O que ele fala do elemento químico W? O elemento químico X é isótopo do elemento químico W, que tem 32 nêutrons. O que é um isótopo, gente? Eu vou voltar lá nas nossas aulas. Isótopo. O isótopo ele tem o mesmo número atômico, mas tem um número de nêutrons diferentes, fazendo com que as massas sejam diferentes. Vamos calcular isso então. Ele quer a massa do elemento químico W. E eles são isótonos. Então, eles possuem o que? Igual. O número de Z. O número atômico dele, o número de prótons, ele é igual. Se ele é igual, qual foi o número Z? Então, qual é o número atômico que nós temos do X? 24. Então, vamos lá. Z é igual a 24. E na própria questão ele fala que o elemento W
tem 32 nêutrons. O que é a massa atômica, gente? A massa atômica, ele é a junção de prótons com nêutrons. Então, vou até colocar aqui o cálculo pra gente. Vou tirar isso aqui. Então, massa atômica vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Isso aqui vai levar ao quê? A massa do elemento W, onde ele tem prótons 24. Como é que você sabe disso, professor? Por conta disso, ó. O elemento químico X é isótono, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons do elemento químico W. Mas ele tem aí um número de nêutrons diferente, ele tem 32. Quanto é que ficaria isso? Vou até colocar mais para cá. Então a massa do elemento W vai ser 24 mais 32, que dá 56. Então a massa vai ser igual a 56. Vão fazendo as atividades, os exercícios propostos estão aqui para vocês. Na aula do dia 11/6 eu vou corrigir todas essas atividades e a gente vai fazer uma revisão desse assunto. Por hoje é isso, gente. Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.